e tardios. Para entrar ali no YouTube. Nesta noite eu quero falar para você sobre essas duas palavras, prontos e tardios. Quando nós estamos em situações difíceis na nossa vida, no nosso dia a dia, nem sempre é muito fácil você ficar calminho, tranquilo. É difícil às vezes a gente segurar a nossa língua, é difícil a gente ficar calado, ficar esperando acontecer, né? E aí a gente tenta, porém, de repente a gente destrava a língua e começa a falar e fala aquilo que nós não deveríamos. E hoje eu quero aprender junto com você, porque essa mensagem também é para mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de parar de falar. Não é que eu fale muito, mas é que eu sou muito rápido para falar, meu pensamento é muito rápido. Quando uma pessoa já vem com um questionamento, uma questão, eu já estou com a resposta, antes que ela termine, eu já tenho a resposta planejada e já vou, às vezes, até interrompendo a pessoa para dar a resposta que ela está. Isso é terrível. Eu imagino que as pessoas devem ficar muito tristes, chateadas, e às vezes até perguntam, puxa, pastor, não deixa nem eu terminar de falar? É um grande defeito que eu tenho nisso também. Mas então juntos nós vamos aprender sobre o que precisamos fazer para nós agirmos com prudência, para agirmos com amabilidade acerca dessas coisas. Então eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Tiago, apóstolo Tiago, em sua epístola, em sua carta, no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 19. Veja o que diz. Isso. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, toda impureza é acúmulo de maldade. Toda impureza é acúmulo de maldade. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a quem? A si mesmo. E a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Até esse ponto. Pai querido, eu te peço, orienta-nos acerca da tua palavra. Senhor, eu vou falar sobre este assunto tão difícil, porque nós temos uma língua afiada. É tão difícil, ó Deus, ficar calado em meio às afrontas, em meio a calúnias, em meio a tantas coisas.
tão difícil ficar calado em meio às acusações. E é tão difícil ficar calado quando pessoas interpretam coisas que falamos erroneamente. Mas eu quero te pedir, ajuda-nos a cada um de nós. Ajuda-me a mim e a cada um de nós que aqui estamos, para podermos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, seguirmos esta orientação que o teu servo Tiago nos deixa aqui nesta noite. Em nome de Cristo eu oro, e em nome de Cristo eu agradeço. Amém. Como vimos no primeiro versículo que lemos, nós ouvimos como nós devemos responder. Ser rápido para ouvir, ser tardio para falar, e ser tardio para se irritar, para se irar. Essa é a maneira como um crente precisa agir. Mas nem todos nós conseguimos fazer isso e precisamos então de ajuda para essas coisas. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo que é o oposto disso. E às vezes esse mundo nos atropela. Por quê? Porque ouvimos muito mais as coisas, os conselhos que o mundo nos dá. O mundo, ele diz, seja lento para ouvir o que os outros têm a dizer a você. Demora a escutar. Não escuta muito não. Mas seja muito rápido em expressar suas opiniões. Seja muito rápido para acusar, para argumentar, para lutar, para defender, para buscar o seu interesse. É isso que o mundo diz, contradizendo o que o apóstolo está dizendo. Ouça com atenção, fale menos, espere. Não fique irritado à toa ou a qualquer momento, demore para isso. Derrama a água do copo, não deixa a gota transbordar o copo. O apóstolo está dizendo isso, mas o mundo onde nós vivemos, a internet com a velocidade que ela tem, nos faz pensar diferente, nos faz agir diferente, nos faz andar diferente. E quem sai prejudicado com isso? A internet, as pessoas, aqueles que estão neste mundo e orientam esse mundo dessa forma, ou que te incitam a fazer isso? Não. Nós somos os próprios prejudicados. Porque se ouvíssemos mais e falássemos menos, nós lucraríamos com isso. Muitas pessoas ficariam menos chateadas conosco. Quantas vezes nós damos conselhos que não são exatamente aquele conselho que as pessoas queriam ouvir. Isso deixa a pessoa triste, chateada, e às vezes algumas delas param até mesmo de falar conosco. Isto por quê? Porque pessoas querem ouvir sim para todas as coisas, ou querem ouvir o que desejam para o seu próprio bel prazer. Por que é tão importante então para Tiago, quando ele traz essa colocação, mostrando para os irmãos na fé, porque ele estava falando para crentes. Então, os crentes também agem assim. Sim, agem. Por quê? Porque o crente está no mundo. Eu e você estamos no mundo. Nós recebemos a influência do mundo. Então ele quer influenciar com a palavra. A palavra que o mundo não tem. A palavra que o mundo odeia. A palavra que o mundo rejeita. A palavra que o mundo contradiz. Então ele coloca isto para os eleitos. Para os crentes em Cristo. Por quê? Para que eles não se comportem como o mundo
deseja que nós nos comportemos. Tudo é feito neste mundo para que nós possamos sair da visão, de perder o foco. O nosso foco é a cruz, mas o mundo deturpa tudo para que você não olhe mais para a cruz. Você olhe para o pastor que comete erro, que você olhe para o irmão que é falho, e você desvirtue a sua visão daquele que morreu na cruz, porque o mundo não quer que você enxergue a Cristo, o mundo não quer que você enxergue a verdade que liberta, o mundo quer que você enxergue o seu próprio sistema, que faz com que o seu ego, a sua vontade, as suas determinações falem mais alto. E aí você começa a dizer, eu posso, eu quero, eu vou, eu consigo. Onde na realidade deveríamos falar, se o Senhor quiser. Como o próprio Tiago diz em alguns capítulos posterior. Se o Senhor quiser. Não só farei isso, não só farei aquilo, não só poderei aquilo outro, mas tudo à base da vontade de Cristo. Então Tiago acha isso importante, sabe por quê? Porque no ser humano existe ira. Nós somos pessoas que se iram com facilidade. E o versículo 20 diz que nós devemos ser tardios para isso. Por quê? Porque a ira humana não produz justiça de Deus. Então ele responde o motivo pelo qual ele está sugerindo que sejamos bastante rápido para ouvir e tardio para falar e julgar. Falar e irar-se. Porque a ira do homem, do ser humano, a ira que está dentro de nós, não produz justiça. A justiça que vem de Deus. Você quer um exemplo disso? Nós estamos vivendo um tempo muito violento na zona sul do Rio de Janeiro. Muito violento. Está difícil ir para a zona sul. Copacabana, Ipanema, Leblon. Está difícil. Muitos estão ali saindo de determinados lugares, fazendo aqueles negócios de arrastão e roubando, e aí a polícia às vezes não faz nada e às vezes nem pode fazer porque a justiça tem proibido a polícia de fazer determinadas situações, de chegar até determinados lugares. E aí chegam pessoas e começam a fazer justiça com a sua própria mão. E começam a ficar irados. E atingem e batem nessas pessoas que por outro lado estão batendo em outras pessoas. E o caos fica porque não há justiça na ira do homem. Mas há justiça na ira de Deus. Quando Deus se ira, Ele se vinga porque Ele é o vingador. Hoje pela manhã eu mostrei no texto que lemos hoje pela manhã, o como Deus se vingou daqueles que estavam maltratando os seus escolhidos, fazendo e escravizando eles, e como Deus se vingou de cada um dos deuses do Egito. A culminar com Faraó, cujos seus súditos diziam, Faraó é Deus. E Deus se vingou com todos aqueles deuses e com aquele povo que adorava seus deuses a ponto de ferir o primogênito e depois destruir um exército inteiro. O exército que o Faraó se gabava como o melhor exército. Mas Deus, o vingador, é Ele que faz isso. Mas não somos nós que precisamos vingar com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque nós queremos ser rápidos e justiceiros.
Não, nós não somos justiceiros, porque só há um que é justo, e justo é o nome do Senhor. Então, o que produz o tipo de certa vida que Deus deseja? O que é que produz uma vida que Deus deseja? Como é que eu posso produzir isso? O que eu posso fazer como crente para produzir algo que agrada a Deus? Só tem uma coisa que eu posso fazer, é a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E isso nós acabamos de ler, e Tiago também traz isso para nós no versículo 21. Você pode colocar o versículo 21? Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Não há outra coisa que nós possamos realizar ou fazer senão nos submeter à palavra de Deus. A vontade de Deus, pode tirar. A vontade de Deus, a verdade que liberta. A palavra que nos traz direção, que nos traz e nos leva a certos lugares que nós não imaginávamos em poder andar. Porque estávamos presos, amarrados e maltratados no poder de Satanás, no pecado. Tiago nos afirma que precisamos dar atenção à palavra. Não sermos relapsos, não sermos desatenciosos à palavra. E é o que mais nós vemos na igreja. Pessoas que na hora da palavra se levantam, saem. Pessoas que na hora da palavra estão mexendo no WhatsApp, respondendo mensagens. Pessoas que estão no meio da palavra, olhando outras coisas, navegando no Facebook ou navegando no Instagram, ou alguns jogando, mexendo com joguinhos nos celulares, dentro da igreja. Imagina como deve ser então essa pessoa fora da igreja. Se não conseguem dar uma hora de atenção a Deus, a palavra que está sendo pregada, se não se concentram e ficam pensando no que vai fazer daqui a pouco, como deve ser essa pessoa fora da igreja? E essa pergunta é retórica, é você que tem que responder a você mesmo. E Paulo afirma que nós não podemos ser desatenciosos. Nos versículos 22, 23 e 24, pode projetar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse versículo por enquanto. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se você já cursou alguma sala de aula, se você foi a ou uma faculdade, ou um curso, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o professor está lá explicando, e você não dá atenção, você consegue aprender aquela matéria? Ou será que você para e dá atenção para poder aprender aquela matéria? Para não ser apenas um ouvinte. Porque um ouvinte de uma matéria escolar não acertará os pontos necessários para ser aprovado. Mas aquele que pratica o que o professor está falando, aquele que dá atenção, que anota, que chega em casa a rever, que estuda a matéria,
que quer aprender a matéria, na hora da prova, ele com facilidade se lembra e vai tirar boa nota. Em que se difere a vida espiritual? Em que? Você tem o professor, que não é o pastor somente, é a palavra que está sendo explanada, seja pelo pastor, seja pelo diácono, seja por uma criança, porque quem fala e quem é o mestre é o Espírito Santo. E ele então fala, ele explica, ele ensina. E se você não der atenção, não anotar, não visitar novamente, não fizer, você vai ser reprovado na hora da provação. E na hora da provação são os momentos em que nós estamos passando por elas, pelas dificuldades. E então nós não refreamos a nossa língua, por quê? Porque nós fomos apenas ouvintes da palavra, e não conhecedores para praticarmos aquilo que aprendemos. Alguém vai a uma autoescola e fica só olhando lá o camarada, deixa eu olhar como é que você dirige. Aí ele vai correndo atrás do carro para olhar para o que o carro está fazendo. Aí depois você vai fazer a prova de autoescola. Bom, se você passar nessa prova que você fez dessa forma, não me convide para eu ir andar de carro contigo, porque eu não vou aceitar, que você não vai saber dirigir. É um risco. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ir, praticar e fazer o que é necessário. E mesmo assim, ainda acidentes acontecem. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ou seja, quando você se olha no espelho, você se esquece. Mas quando você vê e olha uma pessoa, você se lembra dela. Porque você contempla, você para. Você presta atenção. Eu olhei para o Felipe e vi que ele raspou a barba. E só está com aquele bigodão de Fagundes. Eu mexi com ele. Mas eu não sei se quando ele olhou no espelho, ele lembrou que tinha raspado a barba. Porque a gente esquece. Eu só sei que ontem eu estava olhando no espelho, minha barba estava imensa, feia, horrível. E eu corri, fui lá, o camarada cortou meu cabelo. Difícil de achar, mas ele conseguiu cortar. Mas fez a minha barba. E eu vou te falar, eu não me lembro como é que ela estava mais. Porque escapuliu, passou o tempo. E para eu lembrar como é que realmente está, eu tenho que olhar no espelho e falar, está assim. E quando eu tiro o espelho, eu vou esquecer daqui a algum tempo. Porque aquele que não é praticante, é apenas ouvinte da palavra, ele se esquece da palavra que ele ouviu. Ele se esquece disso. Eu quero dizer para você que praticar a palavra é muito diferente de vir à igreja, de ouvir ou assistir um culto, uma pregação na igreja ou na internet. É muito diferente. Pessoas às vezes perdem tempo ouvindo mensagens, mas não as captura, não as recebe, não entra na sua vida,
não muda a sua atitude, porque a palavra não foi recebida para que você pudesse praticá-la. E aí nada muda na sua vida, nada transforma-se. Você começa a falar, o que adianta estar na igreja? Eu também pergunto, o que adianta? É uma pergunta que eu faço realmente, o que adianta você estar na igreja? Não adianta nada. Se você for ouvinte da palavra. Mas se você for uma pessoa que recebe a palavra, guarda no seu coração, como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar, ou seja, para eu não errar, para eu praticar a coisa correta. Dar atenção à palavra é algo que nós precisamos viver, fazendo dia a dia. Praticar é você, além de ouvir, entender aquilo que você ouviu e colocar em prática no seu dia a dia. Aplicar na sua vida. Aplicar naquilo que você vive. É você entender que aquilo que você estava fazendo não era da forma que agradava a Deus, e você então muda e começa a fazer da forma que agrada a Deus. Então sim, você é um praticante da palavra. E a palavra transforma, a palavra muda, a palavra renova, a palavra dá novo ânimo. Sabe por que muitas pessoas vivem desanimadas? Nem querem estar na igreja, porque realmente, na igreja para quê? Se você simplesmente é um ouvinte e vai esquecer. Eu não estou dizendo que você tem que lembrar de tudo o que é pregado. Não. Não tem como. Não existe uma pessoa. Se existir, isso é um fenômeno. Mas nós guardamos menos de 20% daquilo que nós escutamos. E olha que nós ouvimos. E quando é mulher falando, então aí que a gente ouve mais. Mas guardamos pouco. Mas, quando guardamos coisas de qualidade, onde pescamos em meio a uma hora de fala, nós pescamos 5 minutos de qualidade e colocamos o nosso coração e passamos a aplicar, olha, há uma mudança, há uma riqueza, porque você conquistou algo que você não tinha ainda na sua vida. Então, é você colocar no seu dia a dia. No versículo 25, ainda de Tiago, capítulo 1, diz assim, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, que lei perfeita é essa? De que deputado é, de que senador é, de que ministro da justiça é, de que presidente é, de que isso, de que prefeito, de que vereador, que lei é essa? Não há lei perfeita entre os homens, mas a lei perfeita é aquela que vem do alto. É a palavra de Deus. Então aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado, bem-aventurado, porque a bênção do Senhor vai estar sobre ele. Tiago deixa bem claro aqui que se nós quisermos ser seguidores de Deus, nós devemos conhecer a palavra e obedecê-la. Você não pode dizer que você, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou cristão, se você não conhecer a palavra de Deus. Porque se te perguntarem alguma coisa, como você ficará? O que você falará? E o próprio Senhor Jesus diz o quê? Erreis por causa de quê, hein? Porque ganhou muito dinheiro? Não. Errou por quê? Porque não sabia ler? Porque não sabia escrever? Por não
conheceres as Escrituras. Pastor, mas eu não sei ler direito. Você não precisa saber ler. Você precisa ser uma pessoa que ouve e pratica aquilo que você escuta, porque é Deus, o Espírito Santo, que vai convencer você. Não importa se você sabe, pode ser a pessoa mais letrada, a pessoa mais inteligente, um sábio. Se você não conhecer o dono da palavra, o Espírito que formou e falou para os profetas e para os escritores, a palavra será apenas uma letra para você. Então isso significa o quê? Que nós precisamos de tempo para ouvir os outros. Precisamos de tempo para controlar o ritmo com que nós falamos. Precisamos manter a nossa raiva sobre um regime controlado. Pastor, então eu não posso ter raiva? Não, pode. Irai-vos e não piqueis. Então eu não posso dizer que você não pode se irar, onde a própria palavra diz que você pode irar. Mas a palavra de Deus diz nesse texto, ele ainda completa dizendo: irai-vos, mas não pequeis, e não deixe o dia terminar, ou seja, o sol se pôr sob a sua ira. Aí, Batista, ficou irado com ela? Com a mulher? Com a Arlete? Então, resolve antes do sol se pôr, que não pode. Mas será que posso ficar irado, posso ficar chateado com... Pode. Qual o problema? Ei, nega, qual o problema? E você ficar triste, chateado com a Nádia? Não há. Mas só não pode dormir com raiva. Tem que chegar, meu amorzinho, vamos resolver logo isso, porque afinal de contas eu estou louco para dormir, estou cansado, e eu estou chateado contigo. Vem cá, vamos resolver isso, vamos orar juntos e resolver isso. Aí você põe uma pedra sobre a ira. Por quê? Porque quando você fala com Deus, as coisas mudam. Ele apazigua o seu coração, ele traz ternura ao seu relacionamento. Ele olha para você e fala: é isso que eu queria de você, ouvir você. É assim que Deus faz. Nós podemos ficar irados, mas não devemos perder o controle sobre ela. Nisso daí é que eu digo que eu preciso aprender muito. E se eu sou o único que precisa aprender muito sobre isso, por favor, atire a primeira pedra. Eu sei que você não trouxe pedra, né? Você vai falar: ah, pastor, se eu tivesse uma pedra aqui eu atirava. Porque eu não preciso disso. Não, nós precisamos. Eu preciso, junto de você, aprender isso. Por quê? Porque o desejo de fazer algo, o desejo de realizar, de ver a coisa feita, isso digo eu para mim, pode atrapalhar eu ouvir o que realmente devemos fazer. Se isso acontece comigo, isso pode acontecer contigo. O desejo de uma pessoa tão ativa e talvez proativa como sou, de querer ver a coisa pronta, e vamos fazer, quando a pessoa diz: não, olha, nós não devemos fazer, não é bem assim, espera aí. É difícil controlar isso. Eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. Por isso que eu digo que eu estou pregando também para mim, nesta noite. O verso 26 nos dá a ideia de que não adianta ser crente, religioso, ser líder, pastor ou qualquer outra coisa. Mas precisamos estar atento para não falar muito e sim refrear a língua, né? Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando
a si mesmo e a sua religião é vã. Meu Deus, esta é uma palavra para nós, irmãos, para a igreja, para todos nós que aqui estamos, que nós precisamos muito de temperança, precisamos muito, mas a fé sem obras, ela é morta. As obras justificam também uma pessoa. As atitudes justificam uma pessoa. Veja o que diz Tiago, agora capítulo 2, versículos 24 a 26. Vai para outra página, Tiago 2, versículos 24. Isso, diz assim: assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, falamos de manhã hoje sobre Raabe. A atitude, a obra desta mulher fez com que o seu nome entrasse na genealogia de Jesus. Obras justificam. O que ela fez justificou a sua fé. E ela foi escolhida por Deus, eleita pelo Senhor. Então nós precisamos estar bem atentos. Para quê? Para que nós não venhamos receber o título de religioso. Mas precisamos estar atentos para receber um título, sim, de cristão atuante, de crente de verdade, de homem e mulher de Deus. Precisamos exercitar e pedir ao soberano domínio próprio. E isso é algo individual. É cada um de nós que precisamos fazer isso. Voltando agora para o nosso projeto, para o nosso alvo maior que está escrito aqui. Precisamos cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros, porque é nisso que vai consistir a vida de um verdadeiro cristão. Zelar um pelo outro, cuidar um do outro. Voltando para Tiago 1, no versículo 27, veja o que diz: a religião pura, sem mácula, mas com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar-se incontaminados do mundo. Cuidar uns dos outros, visitar órfãos e viúvas, e nem sempre órfãos e viúvas é aquela mulher que perdeu o marido ou aquele homem que perdeu o pai. Não é só isso, é aqueles que realmente necessitam, porque órfãos e viúvas, quando foi escrito, eram aqueles que não podiam ter nada, que estavam desprovidos de tudo. Uma viúva, se ela não tivesse um filho que trabalhasse, que fosse, ela estava roubada. Ela ia ser condenada a ser uma pedinte, porque ela não tinha valor. Lembra quando aquela viúva chega para o profeta e diz: olha, o que eu posso fazer? Eu não tenho mais nada. Estão aqui os credores para pegar o meu filho. O meu marido era servo do profeta, era aprendiz. E o que o profeta diz? O que você tem em casa? Eu só tenho uma botija de azeite. Ele falou: então vai e peça vasilhas aos seus vizinhos, vasilhas vazias, e deite o azeite sobre ela.
E quanto ela colocava azeite, vinha mais vasilhas, e vinha mais vasilhas, e vasilhas, e vasilhas. Quando ela acabou a vasilha, o azeite parou. E a Bíblia diz que com aquele resultado, ela pagou a dívida do seu marido, e os seus filhos continuaram, e ela viveu ainda do resto. Gente, é fantástico isso. Porque quando dependemos de Deus de verdade, as coisas fluem, não se param, não se travam. Uma viúva dessa, ela não podia ter nada, mas Deus agiu. E hoje as viúvas têm pensão, e que as viúvas digam amém. Vou dar uma chance, né? Elas não entenderam. As viúvas que nós temos aqui têm pensão, né? Ou trabalho e tem salário. Amém? Você não vê uma viúva aqui assim, eu não tenho o que comer em casa, não é isso. Por quê? Mas há pessoas que têm um marido, há maridos que têm suas esposas, mas são tão carentes de uma palavra, que são esses viúvos, esses órfãos, de pais vivos, de esposas vivas, de maridos vivos. Não que sejam eles ruins, maus, não, mas é que porque eles são vazios talvez de Deus, para consolar, para confortar, para edificar. E Deus quer usar você para ir a essas pessoas e ser usado por Ele para poder abençoar essas pessoas. Mas para isso precisamos ouvir mais e falar menos. Então, da próxima vez que nós nos depararmos com algo que nos deixe com raiva, eu sei que é difícil, mas faz o seguinte: respira fundo e leve sério as palavras de Tiago. Põe em prática as palavras de Tiago. Ouça rapidamente. Demore bastante para falar. E mais ainda, para ficar irado. Respira. Conta até 10, 20, 1000, 50.000. Põe água na boca. Nós precisamos fazer isso e aprender isso. Reserve um tempo para controlar as suas emoções, para refletir sobre os nossos sentimentos. Nós precisamos parar e refletir sobre os nossos sentimentos, os argumentos que nós usamos. Orar com humildade, não com prepotência. Senhor, eis que eu estou aqui para te rogar, ó Pai. Ei, se humilha, põe a sua boca no pó. Fala para Deus que você não vale nada, que você é um pobre pecador, um ímpio pecador. Faz igual aquele homem que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. E Deus se agradou da oração dele, porque ele era um pobre pecador. Enquanto o outro dizia: ó Senhor, eu não sou como este pecador. E esse era o maior pecador. Deus se agrada dos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Isso requer oração, vigilância e, acima de tudo, muita humildade. Mas não há muita humildade a ponto de você dizer: eu sou a pessoa mais humilde dessa igreja. Acabou com a sua humildade toda. Acabou. Quando você fala isso, que você é a mais humilde, você não é nada, é o mais arrogante, pensando que isso vai resolver o seu problema. O humilde, ele não diz que ele é humilde. Ele mostra a sua humildade, calando-se e ouvindo mais. Que Deus nos abençoe e nos ensine
a reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai, que a Tua palavra, ó Deus, que foi trazida aqui nesta noite, tenha sido eficaz para a minha vida, para a vida de cada um desses irmãos que aqui estão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, ajude-nos a tomar decisões que venham-nos, ó Deus, mudar as nossas atitudes, em dar ouvido à Tua voz, em prestar atenção à Tua palavra, seja ela falada ou lida, ou até mesmo, ó Deus, ouvida pela própria Bíblia. Em nome de Jesus eu te peço, ajude-nos, ó Pai, ajude-nos a ouvir mais, a ficar calado, como eu preciso, Senhor, de aprender a me calar, aprender, ó Deus, a não dar a resposta que eu preciso dar na mesma hora. Ajude-me, ó Deus, a não precipitar as minhas palavras, para abençoar as pessoas que chegam até mim. Deus, ajude-me, ó Deus, a ouvir não, quando necessário é para isso. Eu te peço, Senhor, com coração humilde, diante de Ti, dizendo, eu não sei fazer isso, mas preciso fazer, porque a Ti eu devo toda a honra, toda a glória e todo o louvor da minha vida. Mas não sou o único aqui nesta noite. Também sei que há pessoas que estão aqui, que precisam e pensam como eu estou falando. Em nome de Jesus, nos ajude a viver desta forma. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, como eu disse, tirar a nossa oferta de missões. Se você puder.